Olá, eu sou William Rodrigues e represento o grupo que aborda o assunto da psitacose. Hoje apresentarei um seminário relacionado a esta zoonose. A psitacose é causada por uma bactéria chamada Chlamydophila psittaci. Ela infecta principalmente os psitacídeos, mas ela já foi isolada em cerca de 372 espécies, incluindo o homem. É considerada uma doença endêmica no Brasil. Ela tem uma importância por se tratar de uma zoonose e também devido ao número crescente de brasileiros que têm como pets aves. Ela é uma doença muito relacionada ao tráfico de animais silvestres e também relacionada a ser uma doença profissional ou uma doença ocupacional, devido à grande quantidade de médicos veterinários e agentes ambientais, por exemplo, que acabam se contaminando durante seu trabalho com o contato íntimo com esses animais infectados. A Chlamydophila psittaci ela possui duas formas distintas, o corpúsculo elementar e o corpúsculo reticulado. O corpúsculo elementar ele tem capacidade de causar infecção e ele também é resistente ao ambiente. O corpúsculo reticulado, diferentemente, ele não possui capacidade de causar infecção, mas ele possui capacidade de se multiplicar dentro da célula. E quando ele se multiplica dentro da célula, atingindo um certo número de bactérias no interior do citoplasma, acontece a transformação do corpúsculo reticulado em corpúsculo elementar. Esse, por sua vez, é eliminado quando a célula se rompe. Existem 8 sorovares conhecidos da Chlamydophila psittaci. Esses sorovares possuem uma certa especificidade a certos grupos de pássaro, mas essa especificidade não é restrita a esses grupos. A transmissão ocorre principalmente pela ingestão ou inalação do agente, por meio do contato com secreções e excreções, também pelo contato com a poeira oriunda de fezes secas e também aerossóis. Dessa maneira, a gente considera que a transmissão é direta, onde o animal infectado, eliminando o agente, acaba contaminando o animal suscetível. Também pode acontecer a transmissão no ninho, onde os pais regurgitam alimento para os filhotes e acabam transferindo o agente. Existe também a transmissão vertical, mas ela não é considerada muito importante. Os fatores estressantes, segundo pesquisas, influenciam num aumento da eliminação do agente no meio. A epidemiologia ela está relacionada principalmente com a gente observando alguns pontos importantes. A porta de entrada é pela via oral ou pelo trato respiratório. O período de incubação é bem variado e depende da virulência da cepa envolvida na infecção, podendo variar de 3 a 5 dias ou até meses, semanas ou até anos, segundo a literatura. Existem aves que são assintomáticas, a mortalidade também é variada, bem variada, de 0 a 30%. Os pássaros de estimação são as principais fontes de infecção para os proprietários, É rara a transmissão entre humanos e existem as cepas dos animais selvagens, geralmente são mais patogênicas. E o grupo de risco são os profissionais que acabam tendo um contato muito íntimo com esses animais no seu trabalho. Os sinais clínicos em humanos podem se iniciar de maneira bem branda e inespecífica, seguindo para distúrbios gastrointestinais, tosse, taquipneia progressiva, dor torácica, dispneia, sinais neurológicos e evoluindo até para quadros atípicos de pneumonia. Se a gente observa esse trabalho aqui, os quadros atípicos de pneumonia, a relação dos quadros atípicos de pneumonia com os sintomas que algumas pessoas apresentaram. Se a gente observar, são sintomas bem inespecíficos. Por isso, existe uma grande dificuldade do diagnóstico dessa doença. Em aves, os sinais clínicos são bem variados também, assim como elas podem ser assintomáticas, mas os principais estão relacionados à conjuntivite, à enterite, à aerossaculite, à diarreia e fezes de coloração diferenciada, secreções nasais e oculares e à apatia. Nessas imagens a gente vê algumas calopsitas infectadas pela Chlamydophila psittaci. A gente pode observar a questão da conjuntivite, da apatia, bastante secreção ocular e nasal. Esse é um detalhe muito importante, pois a gente conversando com colegas que atuam na área de silvestres e de animais exóticos, eles denotam a grande recorrência de casos de psitacose em calopsitas.
O diagnóstico dessa doença é muito importante. Observando a questão da ave infectada, é essencial fazer o diagnóstico dessa doença e recomendar ao proprietário que procure o sistema de saúde, pois ele foi exposto a uma zoonose. Entretanto, é muito importante para o diagnóstico uma realização de uma boa anamnese, pois é ela que vai identificar com maior eficiência e rapidez a chance dessa pessoa ter tido contato com a Chlamydophila psittaci. No entanto, esses diagnósticos que são apresentados aqui, eles são considerados inconclusivos. Os diagnósticos que são considerados conclusivos para a psittacose são o bacteriológico, o sorológico e o histopatológico. Também pode ser realizado, em casos agudos, a realização de histopatológico, analisando principalmente lesões hepáticas, esplênicas, peritoneais e pericárdicas. Pode-se efetuar também o isolamento da Chlamydophila psittaci, utilizando também técnicas de imunofluorescência direta, inoculação em ovos embrionários, cultivos celulares e o próprio PCR. É muito importante nesses exames utilizar amostras frescas e, caso eles venham apresentar negativo no primeiro momento, é necessário repetir os exames, pois a eliminação da bactéria, em alguns casos, é intermitente. Pode-se realizar o teste de ELISA e também o teste de fixação e complemento. Esses últimos são muito realizados em humanos. Aqui a gente observa um caso de um paciente que ele deu entrada no sistema de saúde com um quadro de pneumonia atípica causado pela Chlamydophila psittaci. A gente observa no primeiro momento, quando ele deu entrada, a grande consolidação pulmonar que esta bactéria acabou causando no sistema respiratório dele. Logo depois, o quadro evoluiu e o paciente teve que ser encaminhado para o CTI, em sistema de ventilação artificial. Nesse momento aqui, os médicos acabaram conversando com a família do paciente e descobriram que ele mantinha na sua casa uma pequena criação de pombos. Dessa maneira, os médicos linkaram essa criação de pombos à ocorrência de pneumonia por Chlamydia psittaci. E eles fecharam o diagnóstico. O tratamento da psittacose em aves pode ser feito com a utilização de doxiciclina e também oxitetraciclina. Em humanos, os tratamentos também podem utilizar as tetraciclinas, mas naquele caso anterior foi utilizado doxiciclina e o paciente respondeu muito bem. Para a gente evitar a psittacose, é muito importante tomar medidas de prevenção, e a principal medida de prevenção é a higiene. O estabelecimento da higiene é muito importante, principalmente de gaiolas, bebedouros e comedouros, uma vez que a bactéria consegue até viver por 30 dias na cama dos animais, por exemplo. Então é muito importante a utilização de desinfetantes e detergentes, realizando uma lavagem e desinfecção bem eficiente. É essencial também introduzir o sistema de quarentena para aves recém-chegadas em propriedades ou criatórios. É necessário também estipular o controle de densidade, principalmente em criações de perus, e proteção de rações e alimentos de acesso de aves. Não só o alimento das aves, mas também o alimento humano. Evitar, por exemplo, que pombos tenham contato com hortas ou locais que é armazenados grãos. Evitar o contato de aves domésticas com silvestres, visto que a transmissão é direta, e orientar principalmente as pessoas que manuseiam aves silvestres, principalmente os psittacídeos, a usar EPIs. É muito importante a atuação do médico veterinário na educação sanitária da população, uma vez que essa é uma zoonose muito pouco conhecida e também o Brasil possui um grande número de pessoas que possuem aves de estimação. É importante principalmente também atuar no combate à comercialização ilegal de aves, pois esse mercado criminoso acaba submetendo essas aves silvestres a condições péssimas e elas acabam adoecendo e eliminando o agente no ambiente. É importante também orientar os criadores e proprietários a utilizarem programas de sanidade em suas aves e também adotarem medidas de bem-estar animal. Os exames laboratoriais após o tratamento são muito importantes, pois mesmo após o tratamento, existem aves que ainda eliminam o agente. Dessa maneira, o CRMV considera a eutanásia como uma opção de controle em alguns casos. Apesar de ser uma decisão muito polêmica,
em alguns casos, pensando numa questão de saúde pública, se a ave já foi tratada e ainda apresenta a eliminação do agente, a eutanásia é considerada uma opção de controle. A atuação do responsável técnico veterinário é muito importante, observando o manejo das aves nos criatórios e nas granjas e também se os funcionários estão utilizando os EPIs ou mesmo se a empresa está fornecendo EPIs a eles. Também é necessário encaminhar os proprietários de aves infectadas ao serviço de saúde, pois eles foram expostos a uma zoonose, que pode levar, como a gente viu, a um quadro de pneumonia muito importante. Além disso, a clamidiose ela consta na lista de doenças notificáveis pela OIE. Aqui a gente vai apresentar um caso onde foi realizado um estudo de 37 pacientes. Esses 37 pacientes realizaram exames de investigação de anticorpos anti-Cambridófila psittaci, onde foi buscado os anticorpos IgA, IgM e IgG. Esses exames foram relacionados com as amostras biológicas de aves que esses pacientes tiveram contato. O resultado foi que 27% dos pacientes foi confirmado que eles tiveram contato com a Cambridófila psittaci, 13,5% prováveis e 59,9% foram descartados. Desses confirmados e prováveis, 47% tiveram contato com aves comprovadamente infectadas e 73% alegaram que o contato foi domiciliar e 27% exposição ocupacional. Agora, desses confirmados e prováveis, 100% relataram que pegavam as aves nas mãos, 67% colocavam-as nos ombros e 40% beijavam e 13% até dividiam o alimento com elas. Esse estudo, a gente pode ver que a transmissão direta, ela existe e ela possui capacidade de infectar a população, principalmente os proprietários e as pessoas que trabalham com essas aves. É claro, as pessoas que não usam EPI e têm contato com essas aves infectadas. Essas são as referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.